A gente vai fazer agora uma segunda fala sobre esse tema bastante complexo, que é o que é a neurose? Doença ou inteligência? Na fala anterior, eu tinha dito que a neurose aparece naquilo que se repete. Algo se repete na nossa vida em diferentes situações. Algo que remete a alguma coisa que acontecia na nossa infância, que se reapresenta, que a gente ressente. E a gente vai percebendo que muitas vezes nós mesmos provocamos situações ou buscamos pessoas para reaquecer esse ambiente. A gente pode dizer que é assim, a situação atual serve de palco para eu encenar meu velho drama. O drama das questões que eu não consegui resolver antes, que reapresentadas me dão a oportunidade de fazer diferente. Mas não é só isso. Aquilo que a gente falou antes, na história do Se Vira nos 30, é uma oportunidade de você fazer diferente, com novas possibilidades, agora como adulto. Não é só isso. Nessa inteligência que repete, que faz reaparecer essas coisas, ela busca provocar, falar do assunto. Por isso que terapia é muito interessante, porque a terapia vai oportunizar, quando essa coisa acontece novamente na minha vida, vai oportunizar eu poder falar dessa experiência. Cada vez que eu falo disso, de alguma forma eu consigo denunciar o que me fizeram na infância. Os jogos, as chantagens, as adaptações. Eu preciso desabafar, eu preciso falar sobre o que me fizeram. Os sintomas, a neurose, essa coisa que se repete, ela está comunicando sobre isso de forma indireta. Ao eu poder falar de forma direta sobre essa experiência, diminui a necessidade dessa repetição. Então, muito da terapia se dá, quer dizer, uma etapa, principalmente inicial, da terapia se dá no desabafar sobre isso, no denunciar o que fizeram, no reclamar sobre aquilo que não me deram, que não. Não é que seja mentira, não é que seja falso. A pessoa realmente sente isso e, a partir do ponto de vista dela, aquilo aconteceu. Mas é entender que essa é uma visão infantil. As experiências que reaparecem, elas aparecem com essa visão infantil e com a visão limitada de uma criança. De uma criança que ansiava, que sentia tudo mais fortemente. Basta observar as crianças. Para ela, tudo é um drama. Para cada pequena frustração é um. É nesse lugar que a gente guardou as informações que se reapresentam. Então tá cheio de vilões, né? Mãe e pai, nossa, que não me deram. E cada vez mais a gente vem entendendo que tudo que faltou, que mãe e pai não deram, foi a base para construir o meu desejo. Para construir o meu lado guerreiro, meu lado batalhador, meu lado empreendedor. Para ir atrás do que eu quero, para trabalhar, para estudar, para namorar, para sair de casa. Pai e mãe, que é algo que está acontecendo nas gerações atuais, que dá de tudo, procura não deixar faltar. Quer dizer, vive a ilusão que dá tudo, porque sempre falta. E quando você tenta preencher tudo, falta faltar, porque se aprende com a falta,
Somente através de frustrações é que a criança vai aprender. Se eu fizer tudo por ela, ela vai se tornar um banana, um adulto. E pais e mães muito preocupados em não deixar faltar, estão provocando a morte do desejo dos seus filhos. A gente vive uma epidemia de depressão infanto-juvenil que é inédita na história. Exatamente por uma geração que deu demais. Então essa coisa de botar a culpa no que meu pai, minha mãe não me deu, não era o que esse processo, né, ao qual Renato Russo respondeu muito bem. Você culpa seus pais por tudo? Isso é absurdo. São crianças como você. O que você vai ser quando você crescer? Então, ou seja, dê a tua solução. Perceba que essa coisa que faltou porque é uma limitação dos teus pais. Então, como é que você vai resolver isso que eles não conseguiram? Como é que você vai preencher essa falta? Quando é que você vai assumir esse papel de cuidado de si mesmo? Mas antes disso, eu preciso denunciar e falar, e falar, e falar, e falar, até cair a ficha. Porque não só cair a ficha, mas caírem as fichas, porque cada vez que eu falo sobre essa experiência, eu tenho a oportunidade, agora como adulto, de rever esses conceitos, rever esses sentimentos que estão ali, essas mágoas, essas coisas guardadas, e ressignificar o meu amor por eles. Porque muitas vezes eu repito essas situações numa homenagem aos meus pais, eu recrio no grande mundo que eu tenho agora como adulto, eu recrio o pequeno mundo infantil, refazendo a dinâmica das relações com as pessoas que eu me relaciono hoje, sendo muito parecida com as relações parentais. Eu costumo dizer que todas as pessoas que casam por amor, por interesses pessoais e materiais, mas também há o casamento de neuroses. Muitas vezes, quando a relação de amor, a relação de casal, de namoro já foi, sobra só o casamento das neuroses. Ou seja, o que eu preciso para reaquecer, para recriar esse palco, e o que eu também preciso para recriar esse palco, se encontram. Tem vezes que tem casal que se encontra que assim não serve, não vai servir aquela relação para me realizar como pessoa. Mas as neuroses falam: oba, é com esse mesmo, é com essa mesma que eu vou fazer casal, porque ela vai me ajudar a reaquecer o meu drama, reencenar, né? E vale, e dá-lhe. E para que serve isso? Né? Aquilo que eu digo, como assim? Se é uma inteligência burra, refazer sofrimento? Porque em cada volta dessa, eu consigo, talvez, fazer diferente. E se eu tiver um lugar onde que eu posso falar disso, falar o que me aconteceu, e posso tentar novas saídas, tá aí o caminho para minha transformação pessoal. Então, essas voltas também, como eu tinha dito no vídeo anterior, né, usando essa imagem, e imagem pode ajudar muito a gente a entender as questões da psicologia, imagens, metáforas, histórias, né, que eu busco fazer diferente, ao mesmo tempo, essa coisa que se repete funciona como uma roda que impulsiona o movimento de transformação. Em cada vez que isso acontece, eu tenho a oportunidade de fazer outra coisa com aquilo, de sentir outra coisa, de trazer o assunto e ter novos insights sobre esses velhos conceitos, né? Esses pré-conceitos. Conseguir entender. Agora, em cada uma dessas novas possibilidades de ver, entender, enxergar a situação, de
sentir e de ter outros comportamentos, em cada uma dessas há um ponto de separação, há um ponto de corte dessas relações parentais, daquela dinâmica que existia na microcultura onde a gente se criou, nessa microsociedade. Eu faço diferente, eu perco uma coisa infantil. A gente é apegado às coisas infantis. A gente guarda, né? O travesseirinho, a coisinha. Essa é mais uma coisa infantil que a gente vai soltar. A gente vai para um lugar, num espectro de relação que não teve com os pais. Os pais ficam e eu vou. Isso é que eu chamo de perdoar os pais. É perder. Perdão como grande perda. Perder os pais como única e grande referência. Se permitir ter outras referências, criar a referência própria que seja maior e mais importante para si do que as referências que vieram dos pais. O que veio de mãe e pai que eu quiser manter, eu mantenho, claro. Olha, eu tenho orgulho de dizer que isso eu aprendi com a minha mãe, com meu pai, e que na relação com eles é que eu desenvolvi essa característica. Mas aquilo que me faz sofrer, aquilo que me... Por que eu carrego? Precisa reciclar. E isso não significa desrespeito a mãe e pai. Pelo contrário, porque a parte que eu quiser manter, eu vou manter com amor, limpo. E a parte que eu não quero mais manter, então vai, faz diferente, mostra você agora como adulto qual a solução. Não adianta mais pedir pais perfeitos que tivessem te dado isso. Graças a Deus que não tem pai perfeito, imagina, nunca que ia sair da casa dos pais, nunca que ia atrás das tuas coisas. Um pai que me desse tudo, uma mãe que me desse tudo, que sempre olhasse para mim e me compreendesse, não deixasse faltar nada. Isso daí é sufocante. Isso daí é o tédio absoluto. Então entender que deixaram faltar sim, ultrapassar esse ponto de reclamação e começar a elaborar as tuas saídas para isso que te falta.